Farei uma demonstração agora como a luz se propaga. No caso, a fonte de luz vai ser um flash. Então eu quero desenhar nessa parede os pontos com a mesma potência. E aí eu vou demonstrar qual é a propagação dessa luz ao longo do desenho. Então, o que eu vou usar? Fita crepe, eu vou pegar um pedaço de fita crepe, a caneta e vou fazer os pontinhos para marcar todo o arco que vai sendo desenhado com a mesma potência. No final teremos a conclusão da melhor forma de utilizar a sua fonte de luz com maior aproveitamento. Então eu vou utilizar o fotômetro, fazendo medições em vários pontos e seguindo a linha que ele apresenta a mesma potência. Então eu vou considerar de início um ponto aqui em cima, bem próximo ao flash. Eu vou fixar com 8. Vou achar F8 aqui. F8 aqui. Então eu vou considerar esse ponto F8. Farei uma marcação aqui para facilitar a visualização. Após a colocação de todos os pontos que eu queria definição aqui na parede, o que pode se perceber? A propagação da luz apresenta essa forma e eu quero demonstrar agora como se aproveita melhor a sua iluminação com uma única fonte de luz. Então, se eu colocar qualquer objeto, eu vou dar um exemplo, por exemplo, essa banqueta aqui. Se eu colocar a banqueta nessa posição, supondo que ela estivesse no chão, nessa posição, a minha luz, minha fonte de luz, não terá necessidade de ter incidência maior aqui na parte superior. Se eu olhar na direção com que o flash está atingindo a banqueta, está praticamente no pé dela. Então, numa situação, a banqueta no chão, nessa inclinação, ou, supondo aqui, nessa posição correta, a luz vinda da parte mais alta não tem necessidade de atingir aqui primeiramente. Se você direcionar no pé da banqueta, aqui vai ter a mesma potência em todo o corpo da banqueta. Um outro exemplo, se minha banqueta tivesse nessa inclinação, também vai seguir o arco, vai ter a mesma incidência, a mesma potência ao longo dela. Uma outra situação, aqui embaixo, se a banqueta atingir dessa forma, a luz também vai ter a mesma potência ao longo dela. E aqui também, se eu colocar aqui uma luz lateral, vai ter a mesma condição. Então, o que é válido nessa demonstração? Se meu objeto seguir a linha de contorno desses pontos, eu vou ter a mesma iluminação. Então, por exemplo, se eu estou fotografando uma pessoa e essa pessoa coincide com essas linhas, ou seja, a iluminação está direcionando não exatamente para a cabeça dela, mas para que essa parte que dissipa a luz atinja o corpo por igual, você vai ter com uma única fonte de luz total cobertura do corpo da pessoa. Isso funciona muito bem, eu tenho feito isso com o modelo, eu vou até colocar no vídeo uma foto onde eu ilumino com um octobox nessa mesma condição. Eu não coloco o octobox direcionado para a cabeça, eu coloco para o pé e deixo com que a luz que vaza, ou a luz que dissipa, atinja a uniformidade ao longo do corpo da modelo. Então funciona muito bem, isso traz uma facilidade na iluminação depois que pega esse conceito e você consegue em uma única fonte de luz trazer uma condição bem suave de distribuição, sem necessidade, primeiro, de ficar retocando ou de uma segunda fonte de luz na sua foto, para iluminar a mesma pessoa. A fim de demonstrar como a luz se distribui pelo corpo, eu coloquei a manequim aqui e farei a medição.
E na sequência vocês poderão visualizar o posicionamento desse Octobox em relação ao manequim. Vocês poderão verificar que ele não está direcionado para o rosto nem para o corpo aqui, e sim para os pés do manequim. Então, eu vou fazer a fotometria aqui no rosto, 5.0, 5.0, 5.0, 4.5. Repare o seguinte, em todo o corpo, praticamente até o joelho, deu 5.0 de abertura. Isso, o que me propicia? Eu tenho uma luz uniforme ao longo do corpo, perdendo 1/3 somente na parte do pé, que é muito pouco. Então, toda essa distribuição de luz será igual no corpo do manequim ou da modelo, e você não precisa ficar fazendo muito ajuste posterior ou mesmo usando uma segunda fonte de luz para preenchimento do pé. Então, nessa condição, eu consigo a maior distribuição com uma única fonte de luz e uma suavidade. Eu vou fazer agora o vídeo demonstrando o posicionamento e a direção desse Octobox. Reparem o seguinte, a posição do meu Octobox em relação ao manequim. Repara a distância que o manequim se encontra, ó, em relação ao Octobox. Nessa condição, vocês reparem a distância do manequim do Octobox e para onde o Octobox está direcionando o feixe de luz.